Uma saudação a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Um aplauso a quem está lá do outro lado, no DVD, no CD, né? Vamos remir o tempo aqui. Hoje o nosso tema é um tema bem educativo em relação a esses assuntos de salvação eterna. O tema se chama Os Bem-Aventurados. Diga para quem está do teu lado aí, você é um bem-aventurado. Ih, não pode falar bem-aventurado não, que agora nós estamos na graça. Pode sim. Bem-aventurado falava lá, aqui nós falamos abençoado. É a mesma coisa. Qual o problema? Né? Às vezes as pessoas se ocupam o tempo, em vez de estar apresentando a palavra para uma pessoa que não conhece, está discutindo bobagem, né? Enxugando gelo. Não vão para lugar nenhum. Isso está assim. Bom, Davi disse isso. Bem-aventurado todo aquele a quem Deus não imputa pecados. Sabia, dona Evangelina? O salmista, o rei Davi, lá atrás, ele falou assim: bem-aventurado todo aquele a quem Deus não imputa pecados. Imputa. Imputa? Imputa. Vamos ver isso, vamos ver primeiro. Salmo 32, para a gente não ficar aqui nas nossas palavras. 32, verso 1 e 2. Veja aí na tua Bíblia, ou veja aí no nosso mural, aqui na nossa tela, né? Salmo 32, verso 1, diz assim: bem-aventurado todo aquele cuja transgressão foi perdoada e seu pecado foi coberto. Verso 2, diz assim, olha aí, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecados. Então o rei Davi falou sobre isso. Graças, meu amor, por essa água. Por tudo também, as outras coisas todas. Se não falar assim, aí chega em casa e não tem almoço. Bom, o rei Davi falou isso. Diga comigo, o rei Davi. Mas o Davi não estava em graça. O Davi não tinha revelação depois da cruz, ele estava antes da cruz. Então, quando a gente lê o Salmo 32, a gente tem que vir para cá, né? Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Estamos antes da cruz, e quem falou isso foi Davi. É a mesma coisa que Romanos capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Se você quiser, agora eu vou ler Romanos, capítulo 4, olha só o que diz aqui, versos 6, 7 e 8. Agora eu vou ler desse lado. Por quê? Quando eu li o Salmo, eu li desse lado. Certo? Quando eu vou ler Romanos, eu já estou desse lado. Por quê? Diga bem alto. Depois da cruz. Olha o que diz aqui o Salmo 4, o Romanos 4, 6, 7 e 8, olha. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Para os legalistas da graça. Para os legalistas da graça de plantão, eu li o Salmo 32 primeiro, agora eu estou lendo Romanos capítulo 4, né? Porque senão vão dizer que eu estou dizendo que estou em graça, mas não estou em graça. Então você está vendo que o apóstolo Paulo respeita citações que estão lá atrás no velho pacto, desde que elas concordem com o pacto da graça, desde que elas estejam de acordo com o pacto da graça. Mas o que eu queria chamar a atenção dessa linda congregação hoje aqui é sobre a palavra imputar. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. O que é isso, imputar? É herdar
obrigatoriamente, sem pedir licença. Isso é imputar. Adão pecou, você não. Adão desobedeceu, você não. Aqueles que vieram depois de Adão tiveram isso por imputação. Diga, imputação. Isso é uma imputação. Foi colocado em todos os que vieram depois de Adão a imputação de que todos estavam debaixo do pecado. Isso foi uma lei espiritual, a lei da imputação. Pois bem, nesse caso, o homem herdava a culpa, herdava o castigo sem ter culpa. Herdava a culpa sem ter culpa. Herdava o castigo, herdava toda aquela inconveniência sem ter culpa. E Davi diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa. Quer dizer que haveria, não sei, vamos ver, alguns e que Deus iria passar a mão na cabeça, né? Eu coloquei aqui uma observação para ilustrar, né? Imputar é uma coisa, amputar é outra coisa. E fulano amputou a perna. Um irmão que eu tive, o irmão mais novo, Cláudio Antônio, ele teve uma enfermidade, teve que amputar uma parte da sua perna, né? Por quê? A força, amputar é a força. Ok? Tirar a força, sem pedir licença e tal. E imputar é colocar a força, ou melhor dizendo, sem pedir licença, sem pedir permissão. São aí as duas palavras que são antagônicas, amputar e imputar. E isso nada mais, nada menos é, biblicamente falando, que uma lei espiritual. Diga para quem está do teu lado, é uma lei espiritual. Então, hoje nós vamos ver aqui acerca dessa lei espiritual. E o que é uma lei de Deus, né? Imagina. Exemplo, você. Eu? Você. Foi imputado a você, ou em você, como você queira, né? Fé. Pediram licença para te dar o dom da fé? Pediram? Não. Por que te deram? Porque quiseram. Isso é imputação espiritual, né? Fé. Quer ver outra imputação que foi dada a você? Justificação. Você, quando veio nascer aqui, se você é brasileiro, você nasceu no Brasil, não te perguntaram se você queria nascer antes da cruz ou depois da cruz. E se você nasceu depois da cruz, você já nasceu com a justificação imputada. Aí, bom, vamos lá. Você nasceu também com a imputação da salvação espiritual, né? E haveria um dia em que essa imputação dos pecados seria anulada. E é isso que eu queria falar aqui com vocês. Vamos a Jeremias, capítulo 31, verso 34. Olha só a profecia lá atrás que diz assim, olha, no final do verso, né? Final do verso, Jeremias 31, 34. Anote aí, diz assim, olha, perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais de seus pecados. Poxa, mas por quê? Porque foi imputado. Se foi imputado lá atrás, você entende que foi algo que foi colocado sem que as pessoas tivessem dado permissão para isso. Pois muito bem. Aqui, Deus está falando uma profecia através da boca de Jeremias, né? Lá 700 e poucos anos antes de Jesus de Nazaré. Quer dizer que quando nós lermos essa profecia de Jeremias, nós estamos aqui, ó, antes da cruz. Jeremias 31, 34. Perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais de seus pecados. Agora vamos passar para o lado de cá. Hebreus capítulo 10, verso 17. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 17. Né? Diz assim, e jamais, eu vou passar para esse lado de cá agora para ilustrar, né? Para seguir a ilustração. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas
iniquidades. Ou seja, se você está depois desse evento naquela cruz, como cantou o abençoado Wagner, então você está nessa dispensação aqui, nessa etapa aqui, em que aquela imputação que foi feita lá atrás não te alcança. A imputação, a lei espiritual de imputação que te alcança aqui é a imputação da justificação. Porque da mesma maneira que lá atrás ele não pediu licença para colocar todo mundo debaixo do pecado, da mesma maneira aqui na frente ele não pediu licença para colocar você debaixo de salvação. Por isso que o tema se chama Os Bem-aventurados, abençoados. Bom, essa é a outra lei da imputação, a imputação do perdão. Diga comigo assim: o Senhor me perdoou. Diga para quem está do teu lado aí: o Senhor me perdoou. Olha, quando a gente chega em graça, a gente fala assim: o Senhor me perdoou. Bonito isso, e é verdade. Só que você é convidado a dar um passo adiante. O Senhor não te perdoa. Não. Quando você nasceu, você já nasceu sem culpa. Por quê? Porque esse perdão, ele não te deu agora, ele te deu lá na cruz. E você veio depois da cruz. Quando você veio para cá, já veio sem culpa. Qual é a imputação que teve na tua vida? A imputação de que eu estou justificado. Ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus anulou aquela lei que havia ali atrás, que imputava todos debaixo do pecado. Agora, nós estamos todos debaixo da justificação de Cristo. Quantos concordam com isso? Então eu sou um abençoado. Diga, eu sou um abençoado. Porque o que disse o rei Davi? Bem-aventurado o homem, a mulher, né, o gênero, falando de todos, a quem Deus não imputa pecado. Então você é um bem-aventurado, um abençoado. Diga aí para quem está do teu lado: você é um abençoado. Aí eu convido você a notar comigo a falta de coerência da religião, da religiosidade. Por que isso? Nota só, eles aceitam a imputação do pecado, mas não aceitam a imputação do perdão. É uma coisa, parece tão simples e fácil de entender, mas não é abençoado. Para você pode ser, porque você é uma pessoa especial. Já disse lá o rei, lá atrás, profetizando acerca da tua vida. Então, todo aquele que o Senhor escolhe, quantos são escolhidos aqui por Deus? Todo aquele que o Senhor escolhe, sabe o que ele faz? Não importa o que você faça, Ele te perdoa. Ele passa a mão na tua cabeça, Ele te cobre, Ele te desculpa. Note que quando a gente fala do lado de cá, da cruz, antes da cruz, não havia chegado ainda o pagamento por essa justificação, por essa imputação que viria aqui depois, certo? Mas você veja que havia pessoas aqui atrás que às vezes se comportaram mal. E Deus os manteve. Você sabe o comportamento de Davi em dados momentos? Falamos aqui outro dia, né? A Bíblia diz que entre mulheres e concubinas, Davi tinha mais de 300. Sabe lá o que é um homem com 300 mulheres? Quantas mulheres você tem, pastor? Uma só. Tá bom, né? Chega. É uma sogra só. E cunhado? 300 esposas? Quantos cunhados? Não, mas a Bíblia não fala isso, é de sogra, né? Sogra. Ainda bem que a minha está lá longe, lá em Bogotá. A minha mora lá longe. São 7.000 quilômetros de distância. Bom, mas a Bíblia não fala de quantos cunhados Davi tinha. Diz que ele tinha, entre mulheres e concubinas, tinha 300. Porque naquela época, para um rei, era motivo de status, né? Quando ele invadia e tomava um reino, ele despojava aquele rei vencido e ele ficava com o tesouro daquele rei, ficava com o harém daquele rei, ficava com os empregados, os escravos, com tudo. E Davi diz que tinha cerca de 300 mulheres. Um dia ele parece que estava tocando harpa na varanda
e olhou para a varanda da cobertura do lado lá e tinha uma mulher lá muito bonita e ele ficou apaixonado por ela. Como é que pode um homem com 300 mulheres ainda querer outra? Pense nisso. Para você ter mais de 300 mulheres, o ano tem 365 dias. Se você tivesse vitalidade para estar com uma toda noite, essa uma que você está hoje, você só ia estar com essa de novo daqui a um ano. Bom, ela ia estar desenjoada de você, né? Porque ia demorar um tempão. Mas ele, a Bíblia diz que ele ainda quis outra. E articulou o assassinato do marido da mulher. Porque ela era casada. E ele era general militar lá, do reinado. E Davi arrumou uma forma de colocar o homem na frente para ele levar um tiro logo e morrer, e ela vai ficar viúva. Não vai ficar viúva não, que eu vou lá e vou pegar. Esse era o plano dele. E fez. Ele foi. E o que a Bíblia fala de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que coisa estranha. Será que é porque ele era um escolhido? A gente fala muito de Abraão, né? Quantos conhecem a história de Abraão? Diz que Abraão já era velhinho. Eu estou com 59 e eu vou te falar, não é muito brincadeira não, isso aí. E o Senhor falou para Abraão, que já era de 90, né? Quantos anos tinha Abraão? Diz que ele ia ser pai. E a esposa dele, que era estéril e que já era contemporânea com ele na idade, era ali, Sara, era estéril, ia ser mãe, então o seu filho vai ser com ela. E Abraão não suportou, né, a espera e foi deitar com a colaboradora da casa dele, a Agar, amando da mulher. Olha só que coisa tão tremenda. Mas Deus não falou isso. Não, Deus não falou isso. Então Abraão desobedeceu totalmente. Aí nasceu Ismael, que é o pai dos árabes. E aí Deus mandou colocar a Agar, grávida, para fora. Porque não pode herdar. O Isaac, que ia nascer da Sara, quando ela se encontrou agora embaraçada, junto com o filho da empregada. Os dois são do mesmo. Isso vai dar uma confusão danada, né? Aí teve o neném, cresceu até acho que 11 anos, e o Senhor mandou, é melhor botar ela para fora, porque senão não vai dar certo. E ela foi embora para lá, e daí vieram os árabes lá, e talvez seja por isso que o judeu e árabe não se dá, não sei. Bom, então, mas Abraão é o pai chamado de pai da fé. Você vê que Deus tem umas coisas, e eu não sei que erros você já cometeu, mas eu tenho certeza que você sente cobertura na tua vida. Por quê? Porque todo aquele que Deus chama, justifica. Deus é assim. Por que Deus é assim? Porque Ele ama seus filhos abençoados e sabia a qualidade de inimigo que Ele ia vestir a todos nós, tanto no Velho Pacto quanto no Novo. Se você olhar esses homens que nós falamos aqui, Jacó. Você já viu o que Jacó, a primeira armação dele foi enganar o irmão. Participou, né? E ficou com a primogenitura do irmão. Porque por direito era de Esaú. E a primogenitura, o filho mais velho, tinha preferências em muitas coisas naquela sociedade lá atrás, né? Bom, a herança era dele. Começa logo por aí. E Jacó deu uma participada lá naquele engano todo e ficou com a primogenitura. E se você ler a história de Jacó depois, você vai ver que ele faz 1001 coisas. Tanto é que por aí se diz que o apelido do judeu muito espertinho chamam de Jacó, né? Cuidado que fulano é Jacó, hein? O que é o Jacó? Jacó é aquele que dá nó em pingo d'água, mas vai arrancar o teu. Da onde vem isso? Da Bíblia. Da Bíblia? É do Jacó da Bíblia. Então o Jacó da Bíblia era assim? Era. E o que Deus fez com ele? Castigou e jogou ele no quinto dos infernos? Não. Por quê? Porque era um escolhido. Tudo bem que depois o sogro dele enganou ele. Depois leia lá a história de Jacó. Eu vou trabalhar tantos anos, você me dá tua filha de casamento. Tudo bem. Aí trabalhou. Aí na hora de dar a filha de casamento, o sogro deu a mais feia. Não era essa que eu quero. Mas é essa que vai primeiro. Então eu vou trabalhar mais tantos anos, você vai me dar
agora a verdadeira? Vou, agora eu dou. Pô, trabalhou 2 vezes para ganhar mesmo. E teve que ficar, né? Por quê? Então, essas coisas, essas histórias nos mostram como é que Deus age na vida de um escolhido. Quantos aqui são escolhidos? Como é que você acha que Deus vai agir na tua vida, abençoado? Da mesma maneira, Ele vai te guardar, te proteger. Deus é assim, Ele sabe que você tem carne e sabe que te acontecem coisas que às vezes você não queria fazer. Você faz coisas às vezes que escapam da tua decisão, ou você comete uma falha. Você não queria que aquilo terminasse daquela forma e aquilo foi caminhando e terminou daquela forma. Hoje, nós estamos perdoados. Quantos aqui estão perdoados para sempre com o Senhor? Entre você e o Senhor não há dívida. É bom que você não faça certas coisas, verdade? Mas, mesmo assim, se fizer com o Senhor, não há problema com você. Isso não te dá uma segurança? Porque você está depois da cruz. Mas eu queria te mostrar aqui a bem-aventurança que existia lá atrás, no Velho Pacto também, porque Deus sempre preparou um escape para aqueles que não têm culpa. Você não tem culpa de estar vestido por uma carne ruim. Você sabe que a tua carne é ruim. Quantos têm essa consciência aqui? Estão de acordo comigo, né? Diga comigo, a minha carne para nada aproveita. Quem te colocou aí? Deus. Você tem culpa? Não. Você não tem culpa. Por isso vem uma instrução dele, sempre. Para quê? Para que você possa cuidar do teu dia a dia, para você sofrer menos as consequências. Porque você vai passar consequências. Você está vestido por um corpo ruim. Certo? Isso é claro aqui, tranquilo. Então acontecem coisas na vida das pessoas que as pessoas fazem sem querer. No Velho Pacto também acontecia isso. E eu queria te chamar aqui a atenção para um exemplo que são, eu não sei se você já ouviu falar disso aqui, as cidades de refúgio. Quantos já ouviram falar disso? Cometendo um erro no Velho Pacto, olha só como Deus era. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Abraão, o pai da fé. Jacó, o pai das tribos de Israel. São pessoas que não têm uma história tão bonita assim, mas são escolhidos. E Deus sabe de tudo isso. Então, lá no Velho Pacto, olha a misericórdia de Deus como é que é grande. Vamos a Números, capítulo 35. Cometendo um erro, sem querer, sem culpa, né? Tinha o direito de se abrigar atrás dos muros de algumas cidades preparadas para esconder aquela pessoa. E ninguém podia entrar ali para persegui-la, nem para fazer nada com ela. Números 35, verso 6, olha. E das cidades que dareis aos levitas, 6 cidades serão de refúgio, as quais dareis para que o homicida, hein? Não está falando de roubar caneta não, hein? Homicida, se refugie ali. E além destas cidades, dareis 42 cidades mais. Deixa eu traçar um pouquinho desse contexto aqui. Quando as tribos de Israel, o povo de Israel, estava num determinado lugar, não vamos entrar aqui em tantos detalhes, senão a gente não consegue remir o tempo. Foram definidas propriedades para as tribos, certo? As tribos eram os filhos de Jacó, que cada um recebeu uma determinada parte dessa herança, dessa terra. Os levitas eram aqueles que eram separados para o serviço do sagrado. Eram os pastores, ok? Que tratavam com as coisas espirituais, lá naquela época. Esses não faziam parte disso. O povo das outras tribos separava uma parte da propriedade e destinava, por ordem do próprio Senhor, aos levitas, que eram os sacerdotes. Então,
Dentro dessas 48 cidades que foram destinadas para os levitas, 6 cidades em lugares diferentes, regiões diferentes, foram escolhidas chamadas cidades de refúgio. Para quê? Para que se escondesse lá os homicidas, que cometessem um homicídio sem culpa. Isso é apontando para a graça. Já, se você nota isso aí. Vamos ao verso 15. Estas 6 cidades serão refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro que morar com eles, para que fuja para lá qualquer um que ferir de morte a outro sem intenção. Por quê? Porque está vestido de um corpo ruim. De repente está numa discussão, um empurra o outro cai e bate a cabeça na pedra. Morreu. Esse que empurrou é homicida, sim ou não? Sim. E o parente mais próximo daquele que morreu tinha o direito de buscar esse que empurrou e matá-lo, igualzinho. Assim dizia a lei. Porque era olho por olho, dente por dente. Se matou um boi, tem que restituir um boi. E assim por diante. E aquele empurrou, o outro morreu. Então, aquele parente mais próximo tem direito a matar aquele que empurrou. Aquele que empurrou foi sem querer, e tinha testemunha, foi sem querer, ele ia para uma cidade dessa. E lá nessa cidade, nem o vingador do sangue, como a Bíblia chama esse parente mais próximo, tem um título, é o vingador do sangue. E o vingador do sangue não podia entrar nessa cidade. Por quê? Porque ele estava coberto por um refúgio que o Senhor estipulou para aquela vida poder ficar ali. Quando? Até quando? Quando acabava isso? Até que morresse o sumo sacerdote daquela ocasião. Pois muito bem. Eu quero dizer para você que hoje, do lado de cá, a tua cidade refúgio é o Evangelho da Graça. Porque aqui no Evangelho da Graça, nenhum vingador vai te chegar. Por quê? Primeiro que o diabo foi destruído. Diga comigo, o diabo foi destruído. E depois daqui, a tua salvação não se perde, abençoado. Você está garantido aí? Quantos recebem isso? Então, essa cidade refúgio aí, elas vinham apontando para o tempo da graça e para mostrar a todos nós como é que é o coração de Deus em relação aos seus filhos. A misericórdia de Deus é maior do que aquilo que a gente pensa. Muito maior. Veja que num pacto em que havia condenação, um pacto de morte, o Senhor prepara refúgio, que dirá nesse pacto que foi assinado com sangue lá na cruz, o que tem preparado para você? Abençoado, nós temos que fazer essa palavra correr para alcançar, porque as pessoas por aí estão discutindo bobagem e não estão vendo a grandeza daquilo que Deus nos chamou para representar nessa terra. Nós somos representantes aqui na terra da cidade refúgio espiritual da tua vida. E da vida dos outros também. Você recebe? Então, quando veio o Cordeiro de Deus, diga, a cruz, né? Perdoou para sempre nós que nunca tivemos culpa. É justo? É. Então isso te foi imputado. Ok? Você recebe? Diga para quem está do teu lado. Foi imputado a você a justiça de Deus. Justiça de Deus. E aí, o que aconteceu com o pecado? O que diz a Bíblia? Ele encerrou todo o pecado na carne. Então agora, nós já não podemos pecar, mas podemos cometer erros. Você admite que você comete erros? Olha, abençoado, eu vou falar uma coisa aqui sinceramente. Uma das primeiras coisas que você deve receber em graça é admitir que você comete erros. Diga para quem está do teu lado aí, eu cometo erros. Eu admito que cometo erros. É difícil admitir isso? É. Porque a gente vem de uma sociedade bem complicada com isso, bem hipócrita, né? Bem hipócrita mesmo. Por isso que reagem do jeito que reagem. Os pratos estão na mesa e ele diz que não foi ele que comeu. Por quê? Porque não admite. Está longe aí, né? Então, vamos a Romanos capítulo 8, verso 3. O que diz aqui o apóstolo Paulo?
Porque aquilo que era impossível para a lei, né, porquanto era débil pela carne, a lei de Moisés, ela se tornava um instrumento de debilidade, porque dependia de carne, né? Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, por causa do pecado, condenou o pecado aonde? Então agora você não peca, você comete erros. Os erros que você comete não atravessam o espiritual. Eles permanecem no campo humano, no campo carnal. Porque você está no refúgio, você está protegido, você está guardado em relação à tua salvação espiritual. Então, por causa da carne, que tem nela encerrado o pecado. Por isso é que a carne é como é. Por isso é que a carne para nada aproveita. Por isso é que Paulo diz isso muitas vezes, de muitas maneiras. Por isso é que Jesus de Nazaré falou que o espírito sim, mas a carne não. Por isso é que o corpo tem que morrer. Por isso é que alguém que diz que é Cristo não pode ser semelhança de carne, de osso e carne. Porque osso e carne vai morrer. Romanos 6:9. Vai morrer. Então, se é Cristo, não pode ter carne. Porque na carne está encerrado o quê? O pecado. Então vai errar. Vai errar, vai acontecer. Então, abençoados, qual é a garantia da cobertura que nós temos? A garantia é que mesmo... Qual é o nosso refúgio? É a promessa de que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Veja 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Diz assim, ó, se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, você tem um refúgio, porque você não tem culpa. Você se alegra porque você não tem culpa? Eu não tenho culpa? Não, você não tem culpa. Você foi posto dentro de um corpo ruim. Você foi posto dentro de um corpo que se corrompe a cada dia. E a religião te ensinou que Deus exige que você use essa porcaria que você tem posta em cima para oferecer santidade a Ele. Vai dar certo isso? Nunca! Por isso é que a religião falha. Por quê? Porque ela exige que você use um instrumento ruim, perverso, mau, corrompido, para oferecer santidade ao Senhor. Isso não vai funcionar. Por isso é que Paulo diz, nós servimos a Deus com a mente. Podemos nos perdoar? Tenha feito o teu irmão o que tenha feito contigo? Diga para ele, não te conheço segundo a carne. Esse irmão que está aí do teu lado te deu alguma volta, te enganou, te passou para trás. Mesmo que tenha feito isso, diga para ele ou para ela, não te conheço segundo a carne. Mas diz que a vaca não cai duas vezes no mesmo buraco, né? Dizem aí, os que conhecem. Eu não estou chamando ninguém de vaca aqui não, tá? Mas eu estou dizendo para você não cometer o mesmo erro. Não conheço segundo a carne, mas eu não vou dar ocasião para acontecer de novo comigo aquilo que eu já sofri. Mas eu não vou ter ódio daquela pessoa, porque eu não posso conhecer segundo a carne, não devo conhecer segundo a carne, porque eu estou entendendo que aquela carne que veste aquela pessoa é tão ruim quanto a que me veste a mim. E lamento por ele ou por ela que não conhece a palavra de salvação que eu conheço e não sabe que tem um refúgio. Olha que coisa linda que o Senhor nos deu. Então, olha, a notícia para todos nós, Deus te considera inocente. Você já foi aprovado, você é inocente, né? Apenas você está andando em má companhia. Né? Você está andando em má companhia. Eu não estou falando do teu vizinho, estou falando de você mesmo em carne.
você está dormindo com o teu inimigo. É bom você continuar de olho bem aberto com ele, viu, Pereira? Porque esse inimigo aí é de verdade. Então, Deus te considera inocente, mas você está andando em má companhia e deve saber disso. Para isso eu estou te informando aqui. Eu também estou vestido por uma carne, né? E a notícia linda é que você não pode se livrar dessa má companhia. Porque quando você identifica um amigo que está inconveniente você andar com ele, tudo bem, quando ele liga para você, e aí, vamos sair? Aí você fala que está ocupado. Muda o número do telefone, faz qualquer coisa. Mas se a tua má companhia é o teu próprio corpo de carne, como é que você vai resolver esse assunto? E eu queria perguntar a você, esse teu corpo de carne te convida para algumas coisas inconvenientes? Às vezes? Ou sempre? Ele não quer levar você para umas coisas que não deveria? Quer ou não quer? Por quê? Porque ele está viciado nos desejos enganosos. Então veja como é a misericórdia de Deus. Lá no Velho Pacto, ele preparou tudo aquilo. Só que aquilo era passageiro. Por isso é que diz que o cordeiro tinha que ser o cordeiro puro, o cordeiro de Deus, para acabar com esse negócio de cidade de refúgio, acabar com esse negócio aí, tal. E agora, daqui para cá, todos os filhos estão perdoados. Só que você viver só com essa informação é uma coisa. Agora, você viver com a informação de que você está perdoado, mas que você está vivendo com um inimigo, que para você deixar ele de lado, você tem que se matar, aí isso já é outra coisa. Por que isso? Porque talvez você esteja passando consequências hoje de alguma coisa que esse teu inimigo tenha te arrastado e você nem se deu conta, está se dando conta agora. Aí, como você está na religião, a religião diz que o culpado é o diabo ou você, ou os dois. E aí você não tem como sair disso. Até o dia que você ouve graça e você ouve essa divisão. Olha, carne é uma coisa, espírito é outra coisa. Você está perdoado, mas está vestido por um manto estragado. Diga assim, minha carne é um manto estragado. Estragado. E qual é a esperança, pastor? Te resta uma esperança. Só essa aqui, ó. Sejam todos bem-vindos ao ministério da graça, que é teu refúgio eterno. Se sinta bem-vindo. Ah, Pai. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.